Tá? Então, ele está gravando já. Vocês estão vendo a tela compartilhada, né? Sim, estamos. Tá perfeito. Sim, sim. Aí eu vou colocar... Vocês estão vendo em tela cheia? Sim. Sim. Tá. Bom, gente, então, está em tela cheia, eu vou começar, está gravando. Então, a partir de agora, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper, só tem que ser por áudio, porque eu não estou mais com acesso ao chat, tá? Bom, por que padronizar? Por que normalizar? Indica qualidade, confiabilidade, intercambiabilidade, tá? Que fica num padrão que pode ser copiado, que pode ser trocado. Expressa muito mais confiança, né, por ter uma ordem única, indica mais qualidade, né, que foi feito com mais cuidado. A padronização, normalização facilita a recuperação dos trabalhos acadêmicos, né, para eles terem aí um mesmo padrão, né, demonstra ética na pesquisa, que se segue algum tipo de ordem, de critério, né, e não ser acusado de plágio acadêmico, que depois a gente vai falar do plágio mais lá na frente, não fazer cópias indevidas, né, sem citar a fonte, isso a grosso modo, né. Qual é o órgão, né, institucional, né, governamental, que normatiza, né, no Brasil? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que foi o padrão que a biblioteca adotou oficialmente, que é o mais usado por todos os cursos, todas as áreas, né. Tem algumas áreas que têm alguns outros padrões, algumas outras normas, né, mas aí fica a critério da área do curso, né. Existem manuais, tutoriais na internet, mas aqui a biblioteca oficialmente orienta, que é válida para todos os cursos, todas as áreas, é o da ABNT, que é nacional, tá? Então, primeiro a gente vai falar do bloco das citações, tá? Que é essa norma aqui, que eu estou impressa, que eu imprimi do Pérgamo, do nosso catálogo online, que vocês têm acesso entrando com a senha, tá? Então, aqui estão todos os detalhes, né? Pode ser que não vão estar contemplados agora nos slides, né? Nos slides a gente vai focar nos pontos principais, mesmo assim ficou grande a apresentação, ficou longa, né? Todos os detalhes mesmo estão contemplados aqui na norma, tá? Essa norma aqui de citação é a BNT, NBR 10.520 de 2002, tá? Incluindo a última atualização, que foi com as alterações que do meio do ano, lá para julho, e passaram a valer a partir de 2024. Então, a cara da norma, que é essa em papel que eu mostrei para vocês, tá? Citação, que é fazer uma citação. É uma menção no texto de uma informação, né, de um trecho extraído de uma outra fonte. Para que serve a citação? Para indicar o legítimo autor das informações apresentadas, né? Então, os alunos, os pesquisadores têm que ter essa honestidade intelectual, né? Essa sinceridade, assim, de dar o crédito ao legítimo autor. Então, você pegar uma ideia, né, copiar como se ela fosse sua, né? Reforçar ou contrariar um assunto, tema abordado, onde você vai colocar lá um trecho de um outro autor e você vai ou concordar ou discordar e justificar por quê, mas sempre para evitar o plágio, né? Sempre você indicando quem que é o autor original do qual você pegou aquela ideia primeiro.
validar um raciocínio, demonstrando, ó, isso aqui confirma a forma como eu penso, esse trecho aqui desse outro autor, demonstrar estudo e atitude científica do autor enriquecendo o trabalho, tá? E, realmente, se você usa várias citações que têm muito a ver, que cercam bem aquele seu trabalho, tanto contrariando como confirmando, você demonstra que você foi atrás de várias fontes, que você leu muita coisa, né? Que você, de fato, pesquisou, foi um grande pesquisador, né? E dar o devido crédito ao autor da ideia original, né? Para não cair no erro, né? No crime do plágio, né? Apontar aos leitores outras fontes úteis de pesquisa relacionadas ao assunto. Tipos de citação. Tipos de citação. Então, a gente tem a citação direta, que você, de fato, vai transcrever uma parte do texto da obra do autor consultado. A citação indireta, que é parafraseado, né? Você vai fazer ali um parágrafo, você vai escrever um texto, baseado em algo que você leu, mas com as suas palavras, né? E a citação de citação. É quando você não tem acesso ao texto original. Então, você cita alguém que citou aquele livro antigo. Geralmente, isso acontece com livros mais antigos, né? Que a gente tem esse problema aí, que deve ser evitado. Sempre você tem que tentar chegar no documento original. Mas com obras muito antigas, acaba tendo esse problema, né? Que a gente tenta conseguir uma cópia do documento original, nem tem que pedir pelo serviço de comutação bibliográfica. Eu mostrei para vocês lá no treinamento da pesquisa em bases de dados. O serviço de comutação bibliográfica serve para isso, a gente conseguir uma cópia de partes, de capítulos de um livro, nem que seja de uma folha só, né? Nem tem que pedir para a Biblioteca Nacional de outro país. O melhor é você ter acesso ao texto original, na língua original mesmo. A citação direta, nós temos os tipos, tá? Trechos com até 3 linhas. Deve ser transcrita diretamente no texto, entre aspas duplas inseridas no parágrafo, tá? Então, aqui, o autor foi inserido no parágrafo, no primeiro exemplo, tá? Então, coloca o sobrenome dele, o ano, vírgula, a página, P ponto e o número da página, né? Trechos omitidos do colchetes e o parênteses, tá? E ali é quando o autor está entre parênteses no final, aí vai em caixa alta, no meio do texto não vai em caixa alta, que seria tudo maiúscula, né? Aí ele entre parênteses no final, o ano e a página. Então, são as duas formas que vocês podem fazer uma citação bem direta com até 3 linhas. Trechos com mais de 3 linhas, né? Deve ser destacada com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com fonte menor que a utilizada no texto, sem aspas. Então, não precisa mais das aspas, a fonte tem que ser menor, mas não estipula o número, para dar um destaque, né? Deve ser destacada com recuo de 4 centímetros. É aquela que a gente vê assim. Aqui um exemplo, tá? Aí o trecho omitido sempre entre colchetes e as reticências, tá? Ali com o nome do autor no texto, aí o ano, a página, e o recuo de 4 centímetros. Letra menor sem definir e o espaçamento simples, né? Sempre que é nesses trechos pequenos, destacados, o espaçamento tem que ser o simples, né? Aí, a citação indireta, os tipos, que é quando você vai parafrasear, você vai colocar com as suas palavras algo que você leu, né? Então, você quer inserir o autor no parágrafo, né? O sobrenome dele e o ano, e aí você vai falar com as suas palavras a ideia que você leu, né? E, claro, esse livro vai estar lá no final, nas referências bibliográficas. E a outra forma é o autor entre parênteses, né?
O ideal é você mesclar. Uma hora você faz com o autor inserido no parágrafo, outra hora com o autor no final em parênteses. Para não ficar tudo igual, assim, né? Para ficar mais fluido, assim, é bom você ir mesclando esses dois tipos de citação indireta, tá? A citação da citação, que é o caso dos livros antigos, né? Que é o acude, que é a expressão latina, né? Que deve se evitar, como eu falei para vocês, se bem assim, que é um livro, né, de um autor conhecido, de uma editora conhecida, não vai fazer uma citação falsa, errada de uma obra original, né? Mas sempre o ideal é você ter acesso ao texto original, né? Então, a citação de citação, que vocês vão usar essa expressão latina, o acude, que significa citado por, né? Então, no livro do Slack, sobre a administração da produção, ele cita esse outro autor, tá? E tem as duas formas, de você fazer ou inserido no parágrafo ou entre parênteses, tá? Citando o documento com mais de 3 autores. Então, você tem que citar todos os autores ou inserir o primeiro seguido da expressão etial, né, que seriam os outros colaboradores, né, a expressão latina. Então, você vai colocar todos os autores inseridos no parágrafo, seriam as duas opções, né? Ou então, você coloca o primeiro e depois o etial, tá? Citando o documento com mais de 3 autores. Então, você citar todos os autores ou inserir o primeiro seguido da expressão etial, tá? Então, mais de 3 autores, você separa um nome do outro ali com ponto e vírgula, e no final o ano, ou então você põe o primeiro e etial, né, que é o que costuma ser mais comum. Mais uma vez, acho que o ideal é mesclar, né, mesclar os estilos, as duas opções, para não ficar tudo igual assim ao longo do texto, conforme o leitor vai estar lendo lá o seu trabalho, né? Trechos, citando trechos com omissão, né, que já comentei com vocês, tem que usar o colchetes e as reticências, né? Tanto você pode usar isso tanto antes, depois, no meio do texto, tá? Para omitir, para sinalizar que você omitiu alguma parte. Citando trechos traduzidos, tá? Texto traduzido pelo autor do trabalho. Então, você mesmo traduziu, por exemplo, né? Ou, no caso, o livro traduziu, ou, no caso, às vezes, você mesmo traduziu, tá? Então, tem que colocar essa indicação aí de que foi traduzido. Citação de documentos sem indicação de autoria, né? Então, isso é uma coisa bem comum, assim, para quem é da área de biblioteconomia, né? Quando a gente ia fazer as fichas dos livros, você pega ali um texto, um documento que não tem um autor, né? Entra pelo título, como se o título fosse o sobrenome do autor. Entra em caixa alta, com letras maiúsculas, né? E funciona isso com autores institucionais também, né? Quando é uma instituição, um órgão governamental. Coincidência de sobrenomes de autores, né? Isso é um problema, né? Os nomes homônimos, tanto sobrenomes como os prenomes, né? E um dos motivos que foi criado o ORT, né? Que é aquela plataforma de currículo semelhante ao currículo Lattes brasileiro, né? Para que cada pesquisador tenha um número próprio, porque tem nomes iguais até pessoas de países diferentes, né? Isso era um problema, então cada pessoa recebe um número, um ID, um identificador único, né? E a gente tem esse problema também nas citações, né? Principalmente com sobrenomes mais comuns, aí quando abrevia o prenome, que nem Cássio e Carlos, os dois são Silva, como se fosse a mesma pessoa, né? Então, vocês têm que se atentar a isso, tá?
Eu não gosto de usar prenome abreviado, eu prefiro adotar o estilo por extenso para todos, né? E quando for o prenome vai ficar igual abreviado, eu vou ser obrigada a colocar em extenso para diferenciar, tá? Documentos de um mesmo autor com o mesmo ano, tá? Aí você diferencia, né? Porque são documentos diferentes, tá? São livros, sei lá, textos diferentes, né? Geralmente livros, artigos diferentes, do mesmo autor, publicados no mesmo ano. Aí você vai colocar a letra ali, a B para diferenciar, né? As citações. E lá na lista de referências, lá no final, você vai indicar a letra também, para identificar que documento que é, tá? Documentos de um mesmo autor, anos diferentes. Citação de diversos documentos do mesmo autor, publicados em anos diferentes, mencionados simultaneamente, né? Então, você usou todos aqueles textos ali, você está comentando, você pode elencar os anos juntos, né? E na lista de referências vai ficar cada um separado, porque são publicações diferentes, que a mesma pessoa fez em anos diferentes, o mesmo autor fez em anos diferentes. Mas ali na hora de citar, sei lá, você leu 3 livros e as ideias se complementam e você já quer comentar tudo, né? Você vai falar e vai pôr no final ali, que é do fulano, do ano tal, ano tal, ano tal. E separar um ano do outro com uma vírgula, né? Diversos documentos de vários autores, tá? Então, citar os sobrenomes e os anos e lembrar de colocar os autores em ordem alfabética, tá? Então, tem essa regrinha aí. Então, você está citando indiretamente, você está parafraseando, né? Textos, livros, artigos de vários autores e que você quer falar tudo junto. Ó, fulano concorda, o ciclano concorda, ou todos esses aqui discordam, né? E foi necessário citar todos eles, né, naquele momento. Então, colocar eles em ordem alfabética, e, claro, na lista de referência vão estar, né, todos separados. Agora, a gente está aí nessa norma de citação aqui, que aqui ela fala que foi feita uma segunda edição da mudança em 19 de julho, né, e que só passou a valer a partir de 2024, tá? Dessa norma de citações que é a BNT-NBR 10.120, tá? Então, teve algumas mudanças, né, por conta de pedidos, né, de reclamações, tem uma comissão, um comitê que avalia o que pode ser melhorado, o que pode facilitar, né? Então, antes, a questão das letras maiúsculas e minúsculas dentro dos parênteses, tá? Então, antes era assim, agora mudou. Você não precisa ser em caixa alta, tá? Outra mudança também, recomendação do recuo padronizado para citação direta com mais de 3 linhas. Antes era assim, agora é assim, tá? Agora, assim, você pode fazer com 4, mas agora é permitido fazer com 2, tá? Outra mudança é indicação de páginas de documentos não paginados na citação direta. Convém indicar a localização do trecho citado, tá? Esse local seria a abreviação de localização, tá? Em dispositivos de leitura, como, por exemplo, em e-books, leitores de e-books, né? Que são materiais diferentes que estão entrando e a norma está sendo obrigada a contemplar também essas coisas, né? E um outro exemplo é a indicação de localização em áudio, em si, que você usou ali um trecho de uma fala, né? De um filme, de um áudio, e aí você tem que colocar exatamente naquele minuto em que foi falado, naquele segundo, tá? Então, algumas mudanças, elas são novas em função desses novos
dispositivos, né, leitores de e-books, novos materiais aí mais tecnológicos que têm surgido e que a norma é obrigada a contemplar, porque estão sendo citados nos trabalhos acadêmicos, né? Principalmente ali, por exemplo, na área de cinema, de imagem e som, né? E, na verdade, em todas as áreas, né? Os e-books em todas as áreas. Outras mudanças, né? Todas as expressões em latim, latinas, devem ser grafadas em itálico, tá? Pode ser que alguma coisa lá atrás escapou que não estava em itálico, mas a regra é que sejam em itálico, escritas em itálico, tá? Uso do et al. Para a citação com 4 ou mais autores, pode ser citado apenas o primeiro autor, seguido da expressão et al., mesmo que na lista de referência constem todos os autores. E a adoção do et al., a indicação de todos os nomes na citação deve ser padronizada. Outro exemplo de mudança, né, ainda continuando dessa norma de citações. ênfase de trechos cujo destaque já faz parte da obra consultada. Tá? Então, era obrigatório antes você ter que indicar esse grifo, né? Agora, não existe mais a necessidade de informar esse grifo. Então, vocês vão encontrar mais, alguma coisa falando, grifo do autor. Então, o autor colocou ali em negrito. Então, ali, agora, mudou, pode colocar em negrito e não tem mais a necessidade de informar esse grifo. Tá? Grifos para dar ênfase, né? ênfase de trechos feitos pelo autor que está usando a citação. Então, continua a obrigatoriedade da indicação, tá? Então, foi colocado ali em negrito e estava escrito grifo nosso, então tem essa opção de fazer assim, e não existe mais a necessidade de informar esse grifo próprio. Essas mudanças que vieram, elas estão dando margem para você ter mais opções de fazer. Tipo, era assim, pode fazer assim, né, em vários momentos. E dando mais uma opção, falando, olha, não precisa mais fazer desse jeito, tá? Então, no geral, foram essas mudanças, né? Aí agora, eu não sei se vocês têm pergunta até aqui, essa é a parte mais chatinha, assim, acho que é a parte das citações, né? E também porque teve essas mudanças, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta até agora, que aí a gente vai mudar de norma, vai para as referências. Pessoal, alguma dúvida? Só queria confirmar uma questão, porque a gente usa muito. Bom dia, Gazela, professor, pessoal. Só queria confirmar, porque a gente usa muito o artigo em inglês. Então, nesse caso, então, toda vez que for usar a referência, mesmo que tenha mais de 2 autores, coloca a tradução da autora, ou tradução do autor. Mas vocês usam artigos em inglês que está em inglês totalmente, não está traduzido. Não, em inglês. Não, aí você pode citar normal como se fosse em português. Você não precisa pegar um traduzido. Tá ótimo. Você pode até fazer a citação no meio, aí tem que ter por orientador, né? Mesmo que for em inglês, que for em outra língua, entendeu? E colocar lá nas referências o título original em inglês. Não precisa necessariamente ser o livro traduzido ou você traduzir, né? Claro que quando você vai parafrasear, aí você acaba traduzindo, né? Porque você vai parafrasear falando em inglês, você vai acabar traduzindo a ideia, né? Não sei se é isso que você está perguntando. Isso. Mas tá ótimo. Obrigada, Graça. Nada. Então, até aqui, essa parte de citações, né? Aí agora, a gente entra na parte das referências, que é uma norma bem maior, né? E que a última atualização foi em 2020, a norma NBR 6023/2018, com atualização em 2020, tá? Então, essa é a cara dela, que é essa que eu mostrei para vocês impressa em papel,
tá? O que é uma referência? É um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Tá? Uma definição, uma citação da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de 2018. Tá? Para que serve a referência? Dar o devido crédito ao autor do texto original ao qual se faz referência, né? Então, nós temos que ter honestidade intelectual, né? E dar o crédito ao legítimo autor, permitir que a informação possa ser recuperada novamente com rapidez, possibilitando o acesso ao texto original, né? Que você consultou, e garantir a autenticidade da informação, né? Quem que é o verdadeiro, o real autor, de onde saiu essa informação, né? Elementos da referência. Os elementos essenciais são as informações indispensáveis da identificação do documento, né? Geralmente, pelo menos ali o título, o autor, né? A editora, o ano. E os elementos complementares, que são as informações que a gente acrescenta aos elementos essenciais que permitem caracterizar melhor os documentos. Por exemplo, quando o livro tem coleção, ou número de ISBN, e aí o bibliotecário quer colocar lá na referência, ou você, como estudante, vai lá fazer essa referência, quer colocar bem completinho, quer colocar a coleção de livro, quer colocar a coleção ou série, quer colocar um número de ISBN, tá? Lista de referência, tá? Então, quando você vai lá fazer, há vários anos atrás, a gente colocava bibliografia, depois mudou referência. Tem a opção da bibliografia consultada, mas são referências agora. Você vai lá no final do trabalho colocar a parte de referência. O espaçamento é simples, o alinhamento é com a margem esquerda, e o espaçamento entre uma referência e outra é um espaço simples. Tá? Regras gerais de apresentação, que é, né, disso que eu estou falando, um exemplo lá da página da lista de referências, né, sejam referências impressas ou online, só colocando referências é suficiente. Tá? Aí vocês podem escolher a ordenação, se vai ser por ordem alfabética do sobrenome do autor, tá? Não do título do livro, do sobrenome do autor, ou numérica. E tem gente que vai citando e colocando um númerozinho ao longo do trabalho e depois segue essa numeração lá nas referências. Ou se vai ser a ordem alfabética de sobrenome de autor, não do título. Recursos tipográficos, negrito, itálico ou sublinhado. Tem que ter padrão. Você escolhe um estilo e segue aquele. Tá? Não ficar mudando muito. Pela norma, não é para mudar. Se optar por colocar elementos complementares, eles incluem todos. Então, você decide, todos os livros que eu usei, eu vou colocar coleção, ou vou colocar ISBN, então você coloca em todos. Tá? Por exemplo, o livro, que é o nosso exemplo mais básico, né, de referência, os elementos essenciais é o autor, o título, o subtítulo, se tiver a edição, né? E como o livro muda de uma edição para outra, né? Então, é importante colocar a edição, local, editor e a data, tá? Então, no primeiro exemplo, o livro só com os elementos essenciais, e no segundo, com os elementos complementares. E ali, se você decidir não abreviar os prenomes, que é melhor, né, para evitar a confusão de nomes homônimos, fazer isso com todas as referências, tá? Ali, no segundo exemplo, foi colocado a coleção, que é um elemento complementar. Livros com até 3 autores, com até, não passa de 3, né? Como tinha lá o exemplo nas citações também, né? Então, os elementos essenciais são o autor, título, subtítulo, se tiver, edição, se tiver, local, editor e data de publicação. Tá? Com mais de 3 autores, é o et al., como é lá nas citações. Passou de 3, você pode pôr o primeiro e jogar et al. Já
Geralmente todo mundo prefere fazer isso, né? Convém indicar todos os autores, mas convém, então assim, nessa parte de, a norma recomenda que convém indicar todos os autores, né? Mas permite-se por etial. No geral, todo mundo, viu que tem mais de 3 autores, já põe primeiro e taca etial, né? Mas convém por quê? Nessa parte de padronização, normalização, né? Até para evitar risco de plágio, é melhor pecar pelo excesso, e ser detalhista e bem organizado, e colocar o máximo de informação, tá? Já em partes assim de texto, de objetivo, de questão de pesquisa, eu oriento os alunos, como eu falei lá acho que eu devo ter comentado isso no treinamento de base de dados. É melhor ir mais pro essencial, porque é mais importante, para não ficar uma coisa muito grande, muito vazada, muito cheia de falhas, tal. Mas nessa parte toda de citação, referência, né, de normalização, é melhor ser detalhista, pecar pelo excesso, colocar tudo bonitinho, né? Autoria de instituição governamental, tá? É o que eu comentei com vocês, né? Quando o livro entra pelo título, porque não tem autor. E quando o autor é um autor institucional, seja uma empresa, um órgão governamental, você vai entrar com ele, como se fosse, que é o autor, né? Como se fosse o autor em caixa alta. Então, os elementos essenciais é o autor, título, subtítulo, se tiver, edição, local, editor e data de publicação, né? Então, você vai colocar ali em caixa alta, como se fosse o nome de uma pessoa, né? São Paulo, Minas Gerais, né? E o estado na frente. E aí, por ordem de hierarquia, secretaria, às vezes tem um departamento dentro da secretaria, né? E aí, em negrito, título. Geralmente é o próprio órgão que é a editora, tá? E quando for uma instituição governamental da administração direta, seu nome deve ser precedido pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual pertence. Os documentos dos ministérios lá sempre começam com Brasil, qualquer ministério, porque é do nível federal, e os estaduais do estado. Aqui a gente tem livros, né, documentos. No caso desse daqui, não ficou tão claro o autor. Tem autor, entrar pelo título, documento sem autoria. É como se a primeira palavra do título fosse o autor, fosse o sobrenome do autor. Aí não deve colocar o destaque, o negrito, por exemplo, no título, como você faz quando tem o autor. Tá? Os e-books, que é que é uma outra questão que começou a norma a ser obrigada a contemplar, né? Então, você está lá consultando um e-book no seu tablet ou ali no seu leitor de e-book, né? E você vai usar no seu trabalho e tal. Então, a forma de fazer a referência dele é dessa forma, parecido com o livro impresso, só que no final você vai ter que acrescentar a descrição física do suporte, e-book, né? O resto é igual. Aí o e-book online, no final você vai ter que colocar e-book também, como foi colocado no outro lá. Só que você vai ter que colocar o endereço eletrônico, tá? E a data de acesso, que nem quando você consulta um site disponível em acesso único. Tá? Artigo de periódico online. Os elementos essenciais. O autor do artigo, o título do artigo ou da matéria da reportagem, o subtítulo, se tiver, o título do periódico da revista científica, né? O subtítulo, se tiver, local de publicação, numeração do ano, volume, número de edição, o tomo, que seria uma parte, né, uma subparte,
páginas inicial e final e data ou período de publicação. Disponível em acesso em. Toda vez que é material online, no final vai ter isso, disponível em acesso em, e lembrando que é abreviado o mês, tá? Então, esse artigo aqui, né, dos autores Santos e Flores, documento arquivístico digital enquanto fonte de pesquisa da revista Perspectivas em Ciência da Informação, de Belo Horizonte, volume e número, né, as páginas inicial e final do artigo, os meses que essa revista saiu para esse artigo, disponível em acesso em. É um artigo que está no Cielo, a base de dados Cielo. É um artigo. Esses artigos que estão online, ou eles têm um site próprio, ou eles estão dentro de uma base de dados, são indexados por uma base de dados, né, como a gente viu lá no outro treinamento. Artigo de evento publicado em monografia, né, que são os anais de eventos, né? E antes eles eram impressos em papel, a gente tinha muito, né, muitos antigos, eram impressos assim, tinha na biblioteca, né? Agora eles estão ficando tudo online, nos sites, né? Aí, nos últimos tempos, aí já faz um certo tempo já. Bom, os elementos essenciais, o autor, o título do trabalho, seguido da expressão em. Em é para indicar que está dentro de alguma coisa, dentro desse evento. Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, né? O número, a edição é o nono simpósio que aconteceu no ano de 94, né, promovido pela USP, página tal a tal, que está esse trabalho aí do Breitner e Medeiros, de incorporação do tempo em SGB orientado a objetos. Tá? Bom, trabalho acadêmico, dissertação, tese, TCC. Tá? São trabalhos acadêmicos, né, as monografias, dissertação e tese, que vocês vão referenciar mais, né? E vale o mesmo que o TCC. Os elementos essenciais do autor, o título do trabalho, novas propostas de infiltragem de projeções tomográficas sob ruído pós-Wilson, o ano do depósito, tá? Que às vezes difere do ano da defesa, somente quando é final de ano, que vai virar o ano, às vezes fica diferente. Um em 2009, outro em 2010, tá? Nem sempre é igual. Tipo do trabalho, se é uma dissertação, mestrado, uma tese de doutorado, ou um TCC, né, de graduação. O grau, o centro, né, o curso, a vinculação acadêmica, local e data e apresentação, local e data de apresentação ou defesa, né, que é a última data. Bom, agora vídeo e e-mail eletrônico, que também tem sido usado bastante nos trabalhos acadêmicos, né, não só lá para quem estuda cinema, né, a gente está cada vez mais tendo vídeos como fonte de informação, né, videoaulas, né, YouTube e tal. Elementos essenciais, o título, diretor ou produtor, local, empresa produtora ou distribuidora, data, especificação de suporte e unidades físicas. Então, vocês veem como que a norma teve que contemplar muito mais fontes novas de pesquisa, de materiais que precisam ser citados, né? Então, aqui não tem, teoricamente, um autor, entra ali pelo título em caixa alta, a primeira palavra do título, como se fosse um sobrenome de autor. Tem novidade na Biblioteca Comunitária da UFSCar em São Carlos, um vídeo produzido pela TV da UFSCar, né, em 2017, um vídeo curto de 2 minutos, publicado pelo canal TV UFSCar, aí disponível em acesso aí. Tudo que é coisa que está online, sempre no final vocês não podem esquecer de colocar disponível em acesso em. E é importante colocar essa data porque, às vezes, pode ser que saia do ar, né? Quem está hospedando lá acaba com o site e tudo. E você citou, e quem leu o seu trabalho vai lá ver o documento, o vídeo não está mais lá. Mas você colocou que até a data tal estava, né? E é sempre bom vocês guardarem uma cópia até pelo menos findar ali a avaliação, né? Do TCC, da dissertação, da tese. Eu sempre falo para os alunos, guarda a cópia, printa, baixa, né, para você ter esse material para consulta, pelo menos até você ter sido
oficialmente aprovado, né? Aí, ressaltando que os elementos diretor, produtor, local, empresa produtora ou distribuidora devem ser transcritos se constarem no documento, como informações complementares, elementos complementares, né? Documento de acesso exclusivo em meio eletrônico, no caso, que nem das redes sociais, né? Então, aqui é um exemplo de uma notícia sobre mudanças de empréstimo de férias da biblioteca, né? Que a gente geralmente publica no site, no Facebook, tá? Então, foi feita essa citação, tá? E, no caso, no disponível em acesso disponível no site da biblioteca, tá? Mas é uma notícia do Facebook, que geralmente publica nos três ao mesmo tempo, no Instagram também. Site. Aqui uma notícia, né, sobre um serviço nosso, que é o EEB, Empréstimo de Bibliotecas, que eu acho que eu comentei lá no treinamento de pesquisa em base de dados, que quando a gente empresta livros de outras bibliotecas, né. Ali, no caso, não se tem certeza do ano exato, então coloca o símbolo do ponto de interrogação, disponível em acesso em, tá? Então, elementos essenciais para site, autor, título da informação ou produto, né? Versão ou edição, se tiver, local, data e descrição física do meio eletrônico. Outros exemplos previstos na norma. Como eu falei para vocês, já ia dar bastante slide, né? Mas a gente não ia conseguir falar de todos os detalhes. Mais detalhado está no manual no site da BCO, que depois a gente pode entrar no final, né, para ver onde que está. Então, tem outros casos previstos na norma, que só na norma mesmo que vai dar com detalhes, por isso que a norma é grande desse jeito, né, longa, com letras pequenas, que está contemplado tudo que a gente não colocou aqui, tá? Livros com outras responsabilidades, livros com tradutor, prefaciador, ilustrador, compilador ou revisor, livros com autoria de nomes hispânicos com grau de parentesco e com sobrenomes com prefixos, livros publicados sob pseudônimos, livros psicografados, livros de obras adaptadas, livro com título em mais de uma língua, livro com local de publicação com cidades homônimas, né, que tem o mesmo nome, no caso, que tem em São Carlos, que tem lá no Sul também, né? Livro com mais de um local de publicação, livro sem identificação da editora, que acontece isso, algum livro, algum material que a gente não consegue identificar a editora, o ano, ou cidade que ele foi publicado, livro sem indicação de local de publicação e sem editora, livro sem ano de publicação, livro com mais de um volume. Bom, sistemas de chamada lá para vocês fazerem a lista de referências. Tudo que é citado no texto precisa ser referenciado e pode-se optar entre dois sistemas, sistemas autor-data ou sistema numérico. Tá? O autor é do sobrenome do autor. A escolha do sistema irá determinar a ordem das referências e a forma de chamada da citação, ou pela ordem alfabética ou numérica. O método de chamada escolhido deve ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências. Não indica-se usar simultaneamente o sistema numérico com notas de rodapé. Assim, se vocês pegarem livros, quanto mais antigos, tinha esse costume de usar nota de rodapé, tem um númerozinho que bate lá da referência, isso está caindo meio em desuso, tá? Não é muito recomendado. Sistema autor-data. As citações são feitas, em geral, pelo sobrenome do autor e relacionadas nas referências no final do trabalho em ordem alfabética do sobrenome do autor, não do título do livro. Tá? Então, lá no texto, se citou um documento institucional, uma lei, alguma coisa lá do Diário Oficial, o autor é Brasil, B, na ordem alfabética B. Um outro texto da Confederação Nacional da Indústria, né, do CNI. O autor é o C, Confederação. Um outro documento do autor René Dreyfus é pelo sobrenome. Então, lá na lista de referências vai ficar dessa forma. Tá?
Bom, sistema numérico. A indicação da fonte na citação é feita por numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências. As referências devem ser numeradas de acordo com a ordem sequencial em que aparecem no texto pela primeira vez e colocadas em lista nessa mesma ordem. Tá? Bom, então, é aquele umzinho assim, né, exponencial. Então, está lá no texto, então você pode colocar ou o expoente, né, ou então entre parênteses. Tem essa opção também agora. E aí, na lista de referência, você vai seguir essa ordem dos números das citações que foram usados ao longo do texto, independente lá do sobrenome do autor, da ordem alfabética, ou outro estilo. Tá? E vocês escolhem, sempre lembrando de seguir o mesmo estilo. Tá? Bom, a gente terminou aqui a parte das referências, né? Aí agora a última parte, a terceira e última parte, que é uma norma que é mais fininha, mais enxuta, é essa daqui, a NBR 14.724, de apresentação, de formatação dos trabalhos acadêmicos. Tá? Até aqui, vocês têm alguma pergunta sobre as referências? Pessoal, alguma dúvida? O André Luiz levantou a mão. Bom dia. Eu fiquei só com uma dúvida, talvez você tenha falado e me escapou enquanto eu anotava. Quando a gente está citando um livro, às vezes a gente está citando só um capítulo desse livro. Nesse caso, a gente cita, na hora de colocar nas referências, o nome do autor, o nome do capítulo, e depois quem organizou a obra, ou não precisa, nesse caso? Então, nesse caso, está tendo muito, nos últimos tempos, livros que são coletâneas de capítulos, de artigos, né? Tem um organizador. Aí depende. Se o livro tiver organizador, ele vai entrar pelo organizador, tá? Se não, quando você se não tiver organizador, você vai colocar como autor o autor daquele capítulo, daquele artigo que você usou, e aí você vai colocar o IN, igual aquele exemplo que eu dei do simpósio lá, dos anais de evento, né, que aquele trabalho foi apresentado dentro daquele simpósio. Você vai colocar, depois do IN, você vai colocar o nome do autor do livro, né, e o título. Mas você vai pelo autor do artigo que você usou. Tá, então, só recapitulando para eu entender. Se tem um organizador, eu já coloco como sendo aquele primeiro autor da obra. Na verdade, assim, se você for usar um livro, tem duas situações. Se você for usar um livro desse, que você parafraseou, que você consultou o livro todo, aí nas referências você vai colocar o organizador como autor. Tá? Agora, se você usou só aquele artigo, daquele capítulo, que é só daquele autor, aí você vai colocar esse autor lá nas referências, usando o IN, citando que foi tirado do livro tal, né? Aí entra como autor o autor do capítulo, do artigo. Deu para entender agora? Perfeito, obrigado, viu? Tá? E que depende da situação de uso também, tá? Não, perfeito, brigadão. Bom, não sei se vocês têm mais alguma dúvida, aí a gente vai para a terceira e última parte da norma de formatação de trabalhos acadêmicos, que é mais essa parte das medidas, do nome das folhas, das páginas, tá? Maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos avançar. Então, essa pergunta dele foi boa, porque tem isso também. Tem a regra, mas às vezes pode ser que a forma que você vai colocar lá nas referências depende de como você usou.
se usou o livro inteiro, se só usou aquela parte, tá? Então, tem que se atentar a isso também. Bom, formatação do trabalho acadêmico, então a norma 14.724 de 2011, tá? Bom, essa norma especifica os princípios gerais para a elaboração dos trabalhos acadêmicos, né? Que são as teses, as dissertações e outras monografias, como os TCCs, visando sua apresentação à instituição acadêmica, né? Banco, comissão examinadora de professores, especialistas designados e outros, tá? Bom, a estrutura básica, né? O elemento externo é a capa, né? E eu gosto de deixar uma última folha em branco no final, até para proteger, assim, né? A última, né? O elemento externo, primeiro a capa, e os elementos pré-textuais, antes de começar propriamente a introdução ao texto, a folha de rosto, a gente colocou em vermelho que é obrigatório, tá? Então, a capa é obrigatória, a folha de rosto, que vem depois da capa, como se fosse uma cópia, né? Também obrigatória. A errata é opcional, que se tiver algum erro depois da publicação, que não tenha mais como editar, que você vai ter que citar, né? A folha de aprovação obrigatória, para os professores assinarem, darem a nota, tal. A dedicatória opcional, né, lá, a família, tal. Os agradecimentos opcional também. Aí agradecem a tudo, a família, o programa, o orientador, a epígrafe, que é aquela frase, né, que a pessoa escolhe também opcional. Os resumos na língua, na sua língua, no caso do português, na língua estrangeira inglês, são obrigatórios. Aí, as listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas de siglas, símbolos, é opcional. Só se você de fato usou. A lista de abreviaturas e siglas, que eu acho que todo mundo usa, é opcional, mas eu acho que deveria ser obrigatória, tá? Porque sempre, quase todo mundo vai acabar usando uma sigla ali ao longo do texto, uma abreviatura, né? Eu acho que é interessante colocar assim, pelo menos a lista de abreviaturas e siglas, tá? E o sumário, que é obrigatório também. A estrutura, elementos textuais, a parte do texto em si, introdução, desenvolvimento e conclusão, e os elementos pós-textuais, depois que você termina o texto. As referências, né, que é obrigatório, as fontes, né, consultadas, aí glossário, apêndice, anexo, índice, aí tudo depende se você usou no seu trabalho, né? O glossário para explicar os termos, as palavras, né? O índice para ajudar a recuperar também, e o apêndice anexo, se de fato você produziu algum material ou anexou algum material para ilustrar melhor o seu trabalho. Bom, espaçamento e paginação é um verbo, tá? A fonte é tamanho 12, na cor preta, no texto espaçamento de 1,5, entre os títulos um espaço de 1,5, citações com mais de 3 linhas, espaço simples e fonte tamanho 10, paginação. A partir da folha de rosto, todas as páginas são contadas, mas a numeração começa apenas na primeira folha do texto, na introdução. Tá? A numeração no canto superior direito, a 2 centímetros da borda superior, sempre em algarismos arábicos, não romano. Tá? Bom, a capa, um exemplo da capa, onde você vai colocar lá o nome da instituição, lá em cima, nome do autor, título, subtítulo se tiver, número do volume, o local, e aí aquele programa da cidade de homônimos, né? Então, São Carlos tem que colocar o SP porque tem outra, né? Geralmente não se coloca, mas tem que colocar porque tem outra lá no sul, né? E o ano de depósito. A folha de rosto é uma cópia e um pouco mais detalhada da capa, né? A diferença maior é que a letra vai ser menor e que vai ter esse textinho aí, né? Tese apresentada ao programa de pós-graduação em matemática da Universidade Federal de São Carlos,
obtenção do título de mestre em matemática, área de concentração, o orientador, tá? Basicamente são parecidos. A errata, que é no caso de precisar ter alguma correção, né? Isso é uma coisa que é para depois, se não tiver como consertar mesmo, já foi, não tem como voltar. Aí tem que pôr lá que folha, que linha que é, e onde estava a correção. E no caso daí foi um erro de ortografia, né? Por isso que é importante passar o trabalho por uma revisão ortográfica, né? Antes de você entregar, é porque teve aquela atualização lá da língua portuguesa, né? Que já tem vários anos, mas muita gente não teve umas mudanças aí que não eram tão comuns. Então, sempre é interessante no final ter aquela revisão ortográfica de alguém da área de letras, de linguística, né? Para evitar depois ter que fazer um errado de um detalhe assim, né, de língua portuguesa. A folha de aprovação, né, onde os professores lá da banca vão assinar tudo. Os agradecimentos, que é opcional, né? A dedicatória, também opcional. A epígrafe, que é a frase. Tem que colocar o autor, tá, da citação que você usou e inserir a referência lá dessa citação lá na lista de referências. Tá? Resumo na sua língua, tá? Que vai seguir a norma de resumos, que a BNT tem uma norma de resumos, e você vai resumir os pontos relevantes do texto nesse trecho, redigir um parágrafo, máximo de 500 palavras, as palavras-chave, né, que são os descritores de assunto. Abaixo do resumo, cada palavra deve ser separada entre si por ponto e vírgula e finalizados com ponto. O resumo em inglês, o abstract, né, que em inglês, que o inglês é a língua da ciência padrão, né, a mais popular, então tem que ser em inglês mesmo, né, seguindo o padrão lá da norma de resumos da BNT, a mesma limitação de palavras, tal. Lista de ilustrações, né? Então, se você usou... esse termo ilustração é genérico, né? Uma designação genérica de imagens que você usou alguma coisa para ilustrar o seu texto. Podem ser desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas e quadros. Né? Quando necessário, elaborar lista própria para cada tipo de ilustração. Eu acho assim, se forem bem poucos, sei lá, 3, 4, você pode até misturar. Mas o ideal é você fazer para cada página um tipo. Uma lista só de gráficos, só de desenho, só de fotos, só de mapas, né? Para ficar mais organizado, é melhor não misturar. Cada tipo numa página, numerados, cada um com seu título, em que página que está. As tabelas, né? Cada uma com o seu número, o nome, a página que está. E aí embaixo, no meio delas, tem que estar elaborado, fonte, elaborado pelo autor, que é você mesmo que fez, por exemplo, né? Um exemplo de quadro e um exemplo de tabela, tá? O exemplo de tabela das normas da BNT, os números das normas e o título delas, inclusive essas que a gente está usando aqui para essa apresentação, e as tabelas ali de informações estatísticas. Lista de abreviaturas e siglas, que é opcional, mas eu acho que todo mundo acaba tendo que colocar, até por uma forma de organizar melhor o trabalho. Claro que assim, lá na ordem do texto, a primeira vez que você vai citar uma sigla, uma abreviação, você tem que colocar por extenso primeiro, pelo menos da primeira vez. Depois você pode continuar repetindo abreviado. Mas o ideal é você fazer sim, né? Porque sempre pode ser que a pessoa que está lendo ali tenha alguma dúvida, né? Mesmo que sejam
abreviaturas e siglas comuns, né? Sempre bom colocar. Lista de símbolos, atualmente, com tanto símbolo que está entrando, principalmente na internet, né, é opcional, mas talvez seja bem recomendado usar. Tá? O sumário, tem uma norma de sumário, né? É uma norma BNT de 2012. A palavra sumário deve ser centralizada e com o mesmo tipo de fonte utilizado nas seções primárias. Subordinação dos itens podem ser destacados com a mesma apresentação tipográfica utilizada nas seções do documento. Os títulos devem ser alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, incluindo os elementos pós-textuais. Tá? Então, ali os capítulos maiores, tudo em caixa alta, tem os sub, né? Capítulos, objetivo geral, objetivos específicos, as referências, e aí os apêndices e anexos que a pessoa usou, os títulos de página que está. Tá? Bom, algumas coisas que as pessoas confundem muito. Sumário é uma coisa, o sumário geralmente vem no começo, é isso que a gente está vendo, que é a organização prévia dos capítulos, né? Enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem grafia que a matéria nele se sucede. O índice, ele geralmente vem no final dos livros, né? Lista de palavras ou frases ordenadas, segundo determinado critério, que localize e remete para as informações contidas no texto. Tá? Bom, elementos textuais. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Desenvolvimento. Elementos que aparecem na parte do desenvolvimento do trabalho e precisam de atenção em sua apresentação. Numeração progressiva, ilustrações, tabelas e quadros. Numeração progressiva, utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, sugere-se destacar gradativamente os títulos das seções utilizando seus recursos negrito, itálico ou sublinhado. Tá? Então, aqui um exemplo de como acontece a numeração progressiva, né? Então, a seção primária, que vai estar lá em caixa alta, em negrito, tá? Número indicativo da seção 1, espaço entre o indicativo e o título da seção. Não usar item, ponto, travessão. Limitar a numeração até a seção primária, tá? Que seriam 5 subpontos ali, tá? Letras alfabéticas em minúsculas, seguidas de parênteses, terminar com ponto e vírgula, exceto a última linha que termina em ponto, no ponto final. Texto da segunda linha iniciam sobre a primeira letra do texto. Tá? Indicada por travessão seguida de espaço, recuo em relação à linha, texto deve iniciar com letra minúscula e terminar com ponto e vírgula, exceto a última subalínea que termina em ponto final. Texto da segunda linha iniciam sobre a primeira letra do texto. Então, assim, são muitos detalhes, por isso está na norma, está no nosso manual, tá? E alguns detalhezinhos a gente acaba esquecendo, então sempre tem que conferir, né? Mas está tudo bem ilustrado, assim, principalmente no nosso manual, lá no site da BCO, tá? Como apresentar ilustrações, quadros e tabelas. Então, gráfico, tabela, mapa, 1, 2, vai ser numerado o nome dele, né, o título dele, e embaixo a fonte 2 pontos. Esse daí foi tirado de algum livro, de algum artigo, mas pode ser também elaborado pelo autor, que é no caso você que fez, tá? E de preferência centralizar ali a fonte embaixo, tá? Elementos pós-textuais. Depois que termina o texto, depois que termina as conclusões, seriam as referências, glossário, apêndice, anexo e índice. A lista de referências, que é o que a gente falou naquele bloco, né, que seria toda essa norma QNBR 6023 de 2018, tá? Uma versão atualizada de 2020. O apêndice, que é um documento elaborado pelo próprio autor, então só vai ter se você precisou
o seu trabalho resultou em alguma coisa. Você elaborou um manual, né, no final do seu trabalho, você elaborou alguma coisa, você criou alguma coisa, né, no final do seu trabalho, né? E, sei lá, uma patente, sei lá, alguma coisa, e você vai colocar lá no final. Deve ser precedido da palavra apêndice, identificada por letras maiúsculas consecutivas. Então, apêndice A, apêndice B. Então, não é apêndice 1, apêndice 2, apêndice 3. Apêndice A, apêndice B, apêndice C, tá? Travessão e o título. Então, apêndices são os documentos elaborados pelo próprio autor do trabalho. Anexos são documentos que você precisou consultar para o seu trabalho e que é importante você anexar para o leitor, né? Então, você vai colocar lá no final, mas não foram feitos por você, e vão ser não numerados por número, mas vai ser por letra, né? O primeiro A, o segundo B, o terceiro C. Bom, aí aqui, as normas que eu estou aqui, né, que a gente imprimiu do Pérgamo, né, e que vocês consultam online o PDF pelo Pérgamo, logando no Pérgamo, ali na parte do meu Pérgamo, né, que é o nosso catálogo online, com o login e senha de vocês, né, vocês podem acessar pelo site da biblioteca e a tela que fica ali nos terminais da biblioteca, tá? Vocês vão entrar lá com as senhas, login e senha URA e a senha que vocês usam nos sistemas da UFSCar, para vocês conseguirem abrir a norma. Vocês podem pesquisar a norma de várias formas, pelo número da norma, por palavras da norma, sei lá, citações, referências, né? Aí vocês vão clicar na aba ali, Target GED Web, que é a editora empresa dessa base de dados, que ela é assinada pela biblioteca, é uma base de dados e normas técnicas que é acoplada no catálogo online no Pérgamo, tá? E aí vai aparecer a norma pequenininha ali, fechada com o cadeado, porque quem é usuário da comunidade não tem acesso. O usuário externo que vem aqui, ou consulta aqui no terminal Pérgamo, ou consulta de casa, mas está fechado o cadeado, porque eles não têm acesso. Então, a base assinada é que só tem aluno, tem a senha que entra, tá? Por isso. Aí vocês vão ter acesso à norma, né, que eu mostrei ali para vocês, impressa, e todos os detalhes mesmo estão na norma. Pode ser que um detalhe ou outro não está no nosso manual. No nosso manual, a gente procurou pegar os exemplos mais gerais e teve a preocupação maior de dar exemplos e de ilustrar, tá? Então, pode ser que um detalhe ou outro que não é muito usado não esteja nos nossos manuais no site da BCO, vai estar só na norma mesmo, mas qualquer dúvida vocês podem escrever aqui para o departamento de referência perguntando, tá? Então, os manuais de normalização, os PDFs, os manuais estão lá no site da BCO, tá? Na parte de normalização. Então, vocês vão lá no site da BCO, aí vocês vão na parte de serviços e informações e vão ali na parte de normalização, tá? Então, todos esses manuais em azul aí, vocês podem baixar em PDF. E ali embaixo tem um tutorial, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, de como acessar os PDFs das normas, tá? Ali para baixo está o de orientações individuais, que eu mostrei para vocês lá no treinamento, né? Para agendamento para dúvidas. Aí no site estão todos esses manuais em PDF que vocês podem baixar, de acesso aberto, então se outras alunos de outras instituições quiserem consultar, não tem problema, né? A gente fez o manual da apresentação de trabalhos acadêmicos, que é de acordo com essa norma daqui do último bloco, a 14.724, aí o manual das citações, né, da NBR 10.520, o manual da elaboração das referências, tá, 6023, aí tem o de sumário, que é uma norma só para sumário, tem norma só para resumo, tem norma só para revistas, periódicos, tem outra norma para padronização da numeração progressiva, a gente foi fazendo o manual em cima. O tutorial para numeração das páginas em trabalhos acadêmicos, que é uma coisa mais, né, chatinha, complicadinha, que eu mostrei ali para vocês, mas a gente tem um tutorial específico só para essa parte de numeração da página em trabalhos acadêmicos, e tem um modelo de template, um modelo de trabalho acadêmico que vocês podem baixar também, tá? E tá aqui, ó.
Bom, outra dica é o do repositório institucional da UFSCar, o RI, que é onde estão todas as teses e dissertações e, recentemente, os TCCs também, de todos os cursos, todas as áreas de quem se formou aqui na UFSCar, né? Está entrando artigos científicos também, tá? E os datasets, que são os dados de pesquisa também, que vão sendo reaproveitados pelos pesquisadores para não precisar pesquisar de novo. Às vezes um pesquisador tem um volume muito grande de informações e dados que ele coletou trabalhando, ele pode ser útil para o próximo pesquisador, então eles estão sendo armazenados aí também, tá? Dica 2, veja quais foram os assuntos a pesquisar e como está sendo as formatações e estrutura dos trabalhos. Então, se você tiver dúvida, lá do seu programa, do seu curso, você pode consultar, sei lá os últimos TCCs, as últimas dissertações que foram inseridas no repositório, e pode servir de modelo para você também, tá? E o gestor de referência bibliográfica, que eu acho que eu mostrei para vocês, que eu costumo adiantar isso já no treinamento de base de dados, né? E, na verdade, é dessa parte de normalização ABNT, mas eu acabo mostrando que eu acho que ele tem um papel de uma secretária acadêmica também. Ele ajuda muito nas pesquisas, né, na organização. A gente recomenda o Mendeley e o Zotero porque eles são gratuitos, tá? O Mendeley da editora Elsevier, que é das bases de dados da Scopus, da Science Direct, é gratuito também, e o Zotero do Mozilla Firefox. O Mendeley ele é mais didático, mais simples de usar. O Zotero é um pouco mais complexo, ele tem mais recursos, mas os dois são de acesso aberto, nível gratuito, tem tutoriais na internet. Aqui na biblioteca da UFSCar, a gente orienta os alunos a usarem mais o Mendeley, tá? Porque ele é mais didático. E o EndNote Web a gente não recomenda, porque ele depende da assinatura do acesso à base de dados Web of Science, tá? Então, quando você deixa de ser aluno e não consegue mais ter acesso pela senha, aí você perde bloqueio o seu uso. Então, é melhor ficar nos recursos de acesso aberto, tá? E a outra dica é o curso, né, do Mendeley, que a gente tem lá no site da POCA, da SEAD, da Secretaria de Educação à Distância, que é um curso gratuito online com certificado, que foi elaborado por 3 bibliotecárias, que eu recomendo bastante que vocês façam, principalmente quem está começando mestrado, começando doutorado, ou até começando TCC, um artigo, vai usar muitas referências, é bom fazer o curso. E a gente tem videoaulas sobre eles também, sobre o Mendeley, lá no canal do YouTube da BCO e do CIB, tá? Na verdade, assim, no canal do YouTube do CIB é que a gente tem os tutoriais mais padronizados, tá? Então, mais formais, assim, né? Tem, inclusive, sobre plágio acadêmico, tá? Tem sobre os gestores de referência bibliográfica, tem sobre plágio acadêmico, cuidados que os alunos devem ter, né? Para não cair no plágio. Mas tem alguma coisa também no canal da BCO, tá? As referências dos slides e os nossos contatos, tá? Esse e-mail principal do atendimento é para a chefia aqui do departamento de referência. O segundo e-mail é comigo, das dúvidas dos treinamentos, tá? O site da BCO, tem o site do CIB também, do Sistema de Bibliotecas. Tudo a gente divulga pelas nossas principais redes sociais, no Facebook, Instagram e no site também, e no Informe de Notícias UFSCar que vocês recebem por e-mail. E o canal do YouTube da BCO, aquele que eu mostrei é o CIB, que tem a maior parte dos tutoriais, tá? Aquele sistema de bibliotecas. Então é isso, eu não sei se vocês têm alguma dúvida dessa terceira parte aí da formatação dos trabalhos acadêmicos, ou alguma dúvida que ficou para trás dos outros. Gisele, maravilha, muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu acho que não. Graziele, eu tenho uma dúvida, deixa eu ver se é possível. Existe algum software de plágio na biblioteca que os professores têm acesso? A USP eu sei que ela fornece, porque é possível verificar
o grau de similaridade com os outros trabalhos, a USP oferece para os professores online, mas aqui no FSCar eu não sei. Então, professor, pela biblioteca oficialmente, não. O que eu ouvi falar é do Turnitin, Isso. que parece que a reitoria estava querendo assinar, o conselho de pesquisa. Eu não sei se o pessoal que participa do conselho de pesquisa ou do conselho de pós-graduação, acho que talvez mais de pesquisa, pode informar melhor, mas assim, pela biblioteca oficialmente eu posso falar que não. Não tem, né? É o Turnitin mesmo, que a USP, ela deixa disponível para acessar online dos professores. Então, o plágio é perigoso mesmo, né? A gente já teve aluno que teve o diploma cassado depois de anos que tinha se formado do doutorado, a gente teve caso na USP de docente que foi exonerado. Claro que são casos raros, assim. O que eu dou de dica para os alunos nos treinamentos, em todos os treinamentos, seja de ABNT, no de base de dados, para evitar esse tipo de problema, é aquela coisa assim, nessa parte de normalização, de padronização, pequem pelo excesso. Maravilha. Citem ao máximo, né? Até quando você cita você mesmo, um trabalho seu, você tem que se citar. Não é tipo assim, eu vou usar desse artigo aqui porque é meu mesmo, nem vou citar. Não, você tem que se autocitar também, né? O ano do... Você está pegando o material de um artigo que você escreveu há 5, 10 anos atrás, você tem que se citar, não é porque é seu que você não vai se citar. Então, pecar pelo excesso mesmo, né? Que nem ali fala, pode usar o et al., mas o ideal é você citar todos os autores. Cite. Quando vai parafrasear, tomar muito cuidado, sempre deixar claro, né? Que você está parafraseando, que é do outro autor, deixar bem escrita a sua opinião, né? Nunca começar, né, a viajar, a falar muita coisa, aí você já está falando como se uma ideia que é do outro autor. Então, nessa parte, pecar pelo excesso mesmo, ser detalhista, bem organizado, né? Agora, só na parte da questão de pesquisa, do foco do trabalho, que aí os alunos têm que tomar cuidado de não querer fazer um trabalho muito abrangente, que não vai dar tempo, que não vai dar conta, que é uma meta muito ousada. Ainda mais no mestrado ainda, que o tempo é curto, você não tem o foco do trabalho bem desenvolvido. Não vai ter perna, né? Então, aí realmente você tem que recortar e focar. Melhor você fazer uma coisa. Aí eu falo para os alunos serem mais minimalistas, né? Exato. Menos é mais essencialistas. Fazer uma coisa menor, mais redonda, mas mais bem feita, que vai ter uma conclusão, um peso maior do que um trabalho que tinha um objetivo enorme, aí o aluno não conseguiu chegar nem na metade, aí o negócio fica tudo vazado, com conclusões infundadas, assim, né? Uma coisa bamba ali, sei lá. Mas nessa parte da ABNT normalização, é melhor ser chato. Exato. Processo, cite tudo, seja detalhista para realmente não correr o erro do plágio, né? Isso para os alunos. Agora, o professor tem a questão de, às vezes, ter algum problema por conta do orientando, né? Exato. E aí, realmente, acho que até mais os professores que precisam do software lá do Lá na USP eles passam, eu sei que eles fazem todo esse levantamento, aí tem o Grammarly também, que é possível fazer esse levantamento, e ainda mais hoje com a parte de inteligência artificial, né? Você pega uma citação direta, você reescreve, aí você faz uma citação indireta, como que os alunos vão citar, acho que isso é tudo muito importante. Acho que talvez a inteligência artificial vai ajudar bastante, porque imagino que um professor ter um monte de orientando, como que você vai controlar isso, né? Os orientandos estão plagiando ou não, né? E aí tem que passar pelo crivo do professor, como que o professor vai dar conta disso? Porque eu acho que o professor que precisa mais do software, né? Só que eu acho que a inteligência artificial vai evoluir muito, vai ajudar muito nisso, Aí o né? Server já passa, né? Eu sei que eles já passam, essas grandes editoras, eles já fazem toda uma verificação de plágio. De rastrear. Porque às vezes você vê o aluno está formado, aí alguém descobre,
e denuncia anos depois, né? Complicado, né? Não, é só dor de cabeça. É melhor, é exatamente isso, detalhar o máximo possível, pecar o máximo possível, pecar pelo excesso, né, do que ter esses problemas. A gente tem umas videoaulas sobre plágio, orientando contra plágio, ali no canal do CIB, no YouTube, né, que é onde estão a maior parte das nossas videoaulas e tutoriais. Mas o que eu falo, no geral, para os alunos é isso, assim, né? Tomar cuidado com isso. Maravilha, foi até bom saber, porque um dos tópicos dessa disciplina é plágio, então eu vou recomendar que o pessoal assistam esses vídeos possível. Eu até anotei aqui, depois eu vou entrar lá, já vou mandar esse e-mail para o pessoal que está aí, para a gente assistir esses vídeos e fazer uma discussão a respeito desse tópico, que é um tópico importante hoje também. Sim, com Sempre certeza. foi. O Júlio levantou a mão. Oi. Professor, a gente pode assistir esses vídeos durante a aula? Eu acho que seria mais interativo. Eu vou dar uma olhada no tamanho do vídeo, na extensão, qualquer coisa a gente pode fazer um resumo dos vídeos, se pegar certos tópicos a gente assiste separado, ou discute alguns aspectos durante a aula, Júlio. Vamos pensar, boa sugestão, Júlio. Então, eu estou gravando ainda, não sei se já dá para encerrar a gravação, depois eu mando o vídeo. E eu não sei se alguém quer perguntar fora da gravação, fazer alguma pergunta fora. Eu acho que podemos encerrar já a gravação. Agradeço imensamente, Graziele, a disponibilidade mesmo para nós foi assim, um aprendizado e tanto. Olha lá, o André já mandou aqui 7 minutos. André, então dá para a gente assistir esses vídeos e fazer uma discussão